Boa noite, irmãos. Boa noite. Minha saudação aos irmãos encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos a esta casa de luz. Que nossos irmãos encontrem alívio e consolo para seus males físicos e espirituais. E para aqueles irmãos que chegam pela primeira vez, encontrem o auxílio que necessitam. Recados. Pedimos sempre que desliguem seus celulares para que não haja interferência. A equipe espiritual já se encontra neste salão, preparando os irmãos para receberem seus tratamentos. Pedimos também a colaboração para a montagem das cestas básicas aos irmãos necessitados. Toda doação é bem-vinda, o lar agradece. Temos mais um recado, então, que é a respeito dos estudos da doutrina espírita, que iniciaram no dia 9 de março, para os jovens de 12 a 17 anos, iniciantes, e a todos os demais grupos. Nas segundas-feiras, à tarde, às 13h30, à noite, 19h30, e também iniciou no sábado, dia 14 de março, às 16 horas. Então, qualquer informação é comigo, com a Neuza, com a Júlia ou com o Juarez. Também temos a evangelização infantil. Tragam suas crianças, filhos, netos, sobrinhos. Vamos plantar a semente do cristianismo. Crianças, então, de 7 a 12 anos, também iniciou no dia 12 de março, e as inscrições são na sala das crianças. Agora farei, então, a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 6, o Cristo Consolador. Item 4. Jesus promete um outro Consolador, é o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece, porque não está maduro para compreender. O Consolador que o Pai enviará vai ensinar todas as coisas e vai relembrar o que Cristo disse. Se o Espírito da Verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é porque Jesus não falou tudo. Se ele vem para relembrar o que Cristo disse, é porque o seu ensinamento foi esquecido ou mal compreendido. E que assim seja. Vamos elevar o pensamento a Deus, colocando em nossa tela mental tudo aquilo que aqui viemos buscar, abrindo a mente e o coração para que sejamos receptivos ao tratamento. Convido a todos que me acompanhem mentalmente na prece ao Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles os assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecer os que desejarem te conhecer e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem. Ó despenseiro fiel e prudente, fazei o divino modelo, através das legiões consoladoras de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, e que assim seja. Passo a palavra agora, então, à palestrante da noite de hoje, Luciana Cida. Seja bem-vindo. Então, boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, encarnados, desencarnados, que estão aqui conosco, né? Uma grande alegria estar aqui, nessa casa abençoada. Agradecemos nessa chuvinha também que vem abastecer as nossas águas, né? Renovar as nossas plantas, que é tão importante também. E a tudo nós temos que ser gratos, né? Agradecer tudo na nossa vida,
porque Deus, né, nos quer ver bem, nos quer feliz, e quanto mais sentimento de gratidão nós externarmos, né, por todas as coisas, mesmo nos momentos difíceis, né, tendo a compreensão que a doutrina espírita nos traz, né, é importante, né, para que a gente possa superar os desafios, né, e ter força para vencer, né, as dificuldades. Fico muito feliz de vir aqui falar, né, nas introduções aí do Evangelho segundo o Espiritismo, né, parabéns aí pela casa, né, porque são poucas casas que iniciam, né, e às vezes até a gente no Evangelho no lar não inicia desde, né, lá do comecinho, né, e é importante a gente um dia ler, né. Então na UME nós temos um Evangelho, né, um Evangelho virtual, coordenado ali pela Eloá, né, da Discípulos de Cristo, né, que agora até ela está assumindo a presidência de toda a região aqui nossa, né, que a gente chama de 11ª região da FERGS, né, da Federação, e eles sempre começam, né, a fazer o Evangelho no lar desde ali do prefácio, né. Então é importante também um dia a gente começar a ler desde o início, né, para compreender, né, o significado da doutrina espírita, para poder entender alguns termos que vão sendo falados, né, e por que Kardec traz, né, essa introdução, falando, né, das coisas que ele vem nos trazendo aqui. Então aqui a casa iniciou já, né, então está no item 4, onde vai falar de Sócrates e Platão, né, que são os precursores da ideia cristã do cristianismo. Então, para a gente compreender, né, em primeiro lugar, né, que a Kardec ele usou, né, da filosofia para fazer as perguntas do livro dos Espíritos. Né? Então, se a gente começa a analisar a forma como ele perguntava, tem um fundo filosófico, né, de reflexão. E o Espiritismo ele vem trazer isso para nós, né, esse aprendizado, né, de questionar, né, que é importante a gente fazer as perguntas, é importante a gente perguntar de uma forma, perguntar de outra, para compreender, né, que nós temos que desenvolver uma fé em Deus, mas sendo raciocinada, compreensível, né, porque na época que surgiu a doutrina espírita, muitos filósofos estavam questionando a existência de Deus, né, porque Deus que as igrejas estavam trazendo era um Deus punitivo, um Deus que era imposto, né? Então ali teve o período da Inquisição, né? As pessoas eram obrigadas a aceitar aquela crença. E quando a gente faz, né, alguns irmãos que trabalham numa mesa mediúnica, às vezes a gente recebe um irmão, né, que viveu, está ali com muito ódio, com muita raiva, e quando a gente fala de Jesus, ele fica com mais raiva ainda, porque em nome de Jesus, às vezes eles nos dizem, eles entraram dentro da minha casa, violentaram a minha esposa, minhas filhas, depois mataram e mataram. Como que eu vou acreditar, né, que Jesus é esse, né, que era imposto? Então isso realmente é dolorido, né? E esse espírito, imagina, talvez nós tenhamos também passado por isso, né, em outras vidas. E aí a gente vai compreendendo também, né, que a dor, o sofrimento, né, que muitos irmãozinhos passaram, e às vezes eles vibram no mal porque foram, né, tratados dessa forma, e aí a gente consegue entender, né, aquela dor e acolher o irmão e começar a falar de um Cristo, né, que é amor, que falava do perdão e que não impunha nada a ninguém e que também não usava do seu saber para humilhar, para ofender ou para tirar vantagens. Então Jesus vem trazer essa boa nova, né, e falar da vida futura. E aí Kardec, quando ele vai nos trazer aqui sobre essas ideias, né, de Sócrates, ele vai fazendo um comparativo, né, que Jesus e Sócrates não deixaram nada escrito, né, que foram seus seguidores, né, que escreveram, né,
as passagens, né? Então, Platão, né, que deixou, né, todo o legado ali, todo o aprendizado, né, todas as ideias filosóficas de Sócrates. E assim como os apóstolos, né, também deixaram de Jesus. Aí ele vai comparar aqui também que Sócrates também foi morto, né, foi julgado, porque incomodou, assim como Cristo incomodava, né, os fariseus, né, os romanos, e eles também, né, ele foi condenado à morte, né, obrigado a tomar ali a cicuta, né, um veneno, para que ele morresse. E ao morrer, né, ele não vou matar o homem, mas não a ideia. Assim como Cristo também, mataram Cristo, condenaram a cruz, tentaram humilhá-lo, mas ascendeu cada vez mais. E não se fala de alguém, nem tem ninguém aqui nesse planeta, né, que tenha mais pessoas que falem a respeito de Jesus, que estudem Jesus, em vários aspectos, né, aspectos filosóficos, outros que usam mais, né, para o campo material, né, como é que se diz lá, de abundância, né? Então, assim, cada um vai trazendo aspectos de Jesus, assim também como Sócrates. E aí, então, a gente vai trazendo algumas questões que Sócrates vai nos falar, né, sobre a ideia, né, da alma, né, da imortalidade da alma, né, da vida futura também. Apontava também a lei moral, a necessidade de purificação interior. Afirmava então, né, que essa imortalidade da alma, e aí depois nos capítulos adiante vai ser estudado, assim, vai ser falado também. Falava da vida futura como um estado de justiça, onde cada um recebe conforme as suas obras. Que a alma sobrevive à morte e continua a progredir. Então aqui, Sócrates vai trazendo essas ideias cristãs. Aí a gente pode dizer, né, mas né, será que Sócrates tinha mais sabedoria que Jesus? Né? Então, a partir do que Sócrates falou, Jesus trouxe suas reflexões, mas aí nós compreendemos e também, né, temos o conhecimento de que Jesus é um dos Cristos, né, que formaram o planeta Terra. Ele é o governador espiritual do planeta e um desses espíritos co-criadores, né, que iniciaram todo esse processo, né, de confecção do nosso planeta. E todos aqueles que habitaram e habitam seguem, né, as influências também de Jesus. Então, quando vem um espírito do quilate, né, de Sócrates, com certeza ele era um espírito que veio, né, de outra dimensão, né, já com uma evolução bem maior do que a nossa, para trazer essas ideias fundamentais para a humanidade, que serviram como base para a ciência, para a filosofia, para a psicologia, essas ideias fundamentais, né? Então a psicologia é fundamentada nessas reflexões que Sócrates traz. E aí essas ideias, né, que Sócrates traz, Jesus vai trazer de uma outra forma também, com o mesmo propósito, vamos assim dizer. Falando da imortalidade da alma, aí Jesus já vai falar do reino de Deus, né, de uma outra forma, mas basicamente para dizer a mesma coisa, né, que a morte não existe, né, que nós estamos aqui, nascemos simples, ignorante, que fomos também, assim como o nosso planeta, que iniciou lá numa poeira cósmica, fomos, né, um átomo, uma simples célula, que aos poucos foi tomando forma, né, foi passando por vários estágios, né, passando pelo reino mineral, reino vegetal, reino animal, até
reencarnar no corpo de homem. E aí a gente vai vendo e entendendo a justiça divina. Porque se Deus desse privilégios para alguns, né, desse mais uma vida melhor, né, uma vida com conforto, uma inteligência acima dos outros, aonde estaria a justiça de Deus? Quando nós olhamos, né, crianças que nascem com grandes dificuldades, né, com síndromes mais diversas, crianças morando num barraco, comendo muitas vezes lá papelão, crianças que não têm um sonho, né? Isso é muito triste. A gente vê uma criança, um jovem que não tem um sonho, não tem uma perspectiva, que vive no automático, assim. Isso é muito triste, assim, né? Porque não foi desenvolvido aquelas potencialidades que todos nós temos, que alguns conseguem, né, até pela própria história espiritual, conseguem, mesmo numa condição bem humilde, bem triste, sair daquela condição ali e superar, né? Daqui a pouco aquela pessoa ali, né, ela consegue se formar na medicina e assim, né, por diante, né, ser um artista, um cantor, mas são poucos, né? E muitos, né, acabam morrendo em tenra idade, né, pelas condições do ambiente onde vivem. Enquanto que uns têm tudo, outros não têm nada. Então, a doutrina espírita vai trazendo essas questões filosóficas, né, para que a gente possa refletir, né? Quem sou eu? Da onde eu vim? Para onde eu vou? E Sócrates fazia isso, né? Convidava ali os jovens e ficava refletindo e falando sobre essas questões, fazendo, né, com que aqueles jovens mudassem e olhassem a vida de forma diferente. Assim como Jesus, quando esteve aqui conosco, fez aquele povo, né, aqueles cristãos, os primeiros cristãos que iam, né, ser devorados pelos leões, sem medo, cantando, porque criam, né, acreditavam, tinham certeza dessa imortalidade da alma. E isso é exemplo para nós, para esses momentos difíceis que muitas vezes nós passamos, os desafios da vida. E a gente sabe, né, que tem momentos que a gente está bem, e daqui a pouco, né, acontece uma questão, e aí nos puxa o tapete, né? A vida às vezes nos dá essas rasteiras, uma perda de um ente querido, uma doença grave, tanto para nós quanto para alguém que nós amamos, um golpe financeiro, né? Um desemprego, um acidente. Volta e meia nos acontece, né? A vida é um segundo, pode acontecer, né? Uma grande tragédia na nossa vida. A gente não sabe. E o que faz a gente levantar todo dia, né? Se não é essa certeza de que o Pai olha por nós. Que quanto mais eu agradeço, quanto mais eu entendo como funcionam as coisas do Espírito, é mais fácil, é melhor, mais eu recebo auxílio. Quando eu paro de olhar só para as minhas dores e começo a olhar para a dor do outro, porque muitas vezes, se nós não passarmos por essas experiências dolorosas, nós não olhamos para o outro. E quando a gente passa por uma tragédia, começamos a ver quantas pessoas já passaram por aquele mesmo tipo de problema. E quantas estão ali dando um exemplo para nós. E superaram, venceram. E outras que carregam
dificuldades ainda muito piores do que as nossas estão ali, acreditando, né, dando aquele exemplo, aquele sorriso, aquela palavra. Então a gente tem que começar a perceber essas coisas, a sair muitas vezes do pensamento que eu digo, às vezes a gente está com um pensamento circular, né? Está sempre aquele mesmo pensamento que não nos ajuda em nada. Então a gente tem que começar a perceber. E aí a grande máxima, né, que Sócrates traz e Kardec nos traz, né, que vai lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, é quando Santo Agostinho pergunta, né, qual é o meio mais prático e eficaz que o homem tem de se melhorar nessa vida. E aí, né, os Espíritos respondem que o sábio da antiguidade já o disse: conhece-te a ti mesmo. É uma frase que estava escrita lá num portal em Delfos, né? Então, assim, essa frase do conhecer-se a si mesmo é a base da doutrina espírita. É o olhar para dentro. E aí por isso que a filosofia é tão importante para nós. Porque tudo tem que passar por esse crivo, né? A gente tem que começar a compreender. Olhar para dentro de si. E aí a gente vai entendendo aqueles ensinamentos de Jesus, que ele foi falando para nos trazer essa visão, né? De olhar para dentro de si e olhar para o seu próximo. Começar a se olhando, aprender a se amar, para a gente poder amar as pessoas que estão na nossa volta. Para a gente começar a nos perdoar, porque nós também, como somos espíritos imortais, carregamos traumas de outras existências. E às vezes a gente não sabe, né? Porque eu tenho uma tristeza tão grande, ou uma raiva tão grande, né? Porque esses sentimentos às vezes me dominam e eu não consigo vencer, né? Aí a gente precisa muitas vezes de ajuda, de um atendimento fraterno, né? De um acompanhamento psicológico, porque às vezes a gente sozinha não consegue superar esses traumas, né? Porque é muito doloroso. Eu fico pensando muitas vezes, né, uma mulher, por exemplo, que foi vítima de violência, né, de violência sexual, de estupro, né, e aí quantas mulheres a gente vê assim, né, que às vezes acontece isso, né, com uma criança. Então, tem traumas que não vai sair assim, e que não é assim, não, eu te perdoo, não, né, porque às vezes quando a gente passa por um acidente, a gente fica meio, né, ressabiado. Né? As pessoas não estão hoje meio assim, né? Quando começa a pretear lá o céu, né? Vem um temporal, já não começa a dar um pânico, né? Porque a gente passou ali por uma enchente. Então isso traz as nossas memórias e é uma questão inconsciente nossa, né? Não depende da nossa vontade, é quando a gente se depara frente àquela situação, né? Nós somos cometidos assim, né? De um pânico, de um medo, né? Então, por causa desses traumas. E aí, então, imagina, né, uma criatura que sofreu, né, abusos terríveis, né, foi mutilado, foi, né, torturado. É difícil. A gente vê esses, né, soldados de guerra, né, que eles voltam, às vezes, para casa, mas não conseguem mais ter uma vida saudável, né, porque os sonhos, eles sonham, tem coisas que despertam um gatilho, né. Então, né, porque são coisas muito violentas e que ficam na nossa mente. E aí também a gente vai compreendendo o porquê do esquecimento do passado quando a gente reencarna. Né? Porque a gente precisa passar por esse processo. Imagina se a gente não esquecesse, né, as coisas que nós passamos, as coisas que nós fizemos, né, porque a gente não ia suportar. Então, conforme a nossa maturidade, conforme a necessidade, aos poucos, né, essas coisas são reveladas, elas são permitidas para que a gente possa se conhecer. Então, por isso que nós precisamos reencarnar muitas e muitas vezes, né, porque não é assim
que a gente vai ascender, que a gente vai ser um espírito de luz, um espírito elevado, né? Aos poucos. Mas esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz já vai nos ajudando, né? Então a gente está passando por um momento de transição, né? Então várias pessoas já devem ter visto falar, né? Agora, né, a transição planetária, né? O planeta está passando de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E aí, quando a gente começa a estudar também, até aqui no livro, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai também falando, né, que esse momento de transição, a gente vê muita coisa boa, mas também muita coisa ruim, né? Então a gente está passando isso, né? Então a gente vê muitas coisas, a sociedade foi avançando, mas ao mesmo tempo, daqui a pouco uma criatura lá resolve, né, largar uma bomba num outro país, né? Então a gente vai vendo isso, né, que nas redes sociais daqui a pouco as pessoas estão se degradando, estão brigando, e às vezes até espírita, evangélica, católica, estão lá, né, falando horrores, né? E a gente esquece do ensinamento de Jesus, né? Porque a gente se deixa levar por essa onda, né, de ódio, de raiva, né, de falar assim, né, pronto, falei, estou me ofendendo, né, ou de querer falar, dar a sua opinião. Às vezes eu nem conheço a pessoa, né? Então a gente começa às vezes nas redes sociais, né, o que as pessoas vão falando ali, ofendendo, agredindo, né? E assim, meu Deus, né? Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, não é parente, não é nada que as pessoas, né, estão falando todas essas coisas, sabe? E isso é ruim, porque no fim a gente está contribuindo para que o mal prospere. E era para ser o contrário. Nesse momento de transição, aonde está assim, tudo parece assim que é um vulcão prestes a explodir, nós temos a obrigação de falar coisas boas e vibrar no bem. Não alimentar o mal. A gente não pode ser porta para o mal. Se isso começa, né, se a gente estiver cercado por esse pensamento, por essa vontade, a gente tem que se policiar. Não, mas eu não posso ir por aí. Não é por aí. Eu quero contribuir para o bem, para o amor, para a paz. E eu não posso ser aquele que fica ali atirando lenha na fogueira. Então nós precisamos mudar também algumas posturas em nós. Pensar antes de falar. Começando lá na nossa casa. Lá, né, é o próximo, mais próximo, né, que Jesus fala nas suas mensagens, nos seus ensinamentos, né, o amar o próximo é começar lá dentro de casa. Como que o meu filho me olha, como que o meu marido me olha, né, o que ele pensa de mim, né, então o que eu estou transmitindo? Eu estou transmitindo amor, né, o desdém, né, qual é a minha postura, né, qual é a minha visão, e a gente tem que começar a ter coragem de olhar, né? Se eu falei alguma coisa que eu ofendi e a pessoa está mal, eu vou dizer, é ela que não quer falar comigo, né, então eu fico aqui. Mas será? Né? Por que eu não vou lá pedir desculpa? Porque eu não quero me humilhar, né, porque eu acho que eu estou certa, e aí eu estou contribuindo para o mal. Então é importante a gente começar a olhar, né, o conhecer-te a ti mesmo, é mudar, né, a nossa postura. E aí a gente vai vendo espíritos que passaram aqui pela Terra, né, a exemplo de Chico Xavier, e aí a gente vai analisando outras pessoas que muitas vezes estão aqui pertinho da gente, né, aqui no movimento espírita, na casa espírita, que tem uma doçura no falar, que nunca fala mal de ninguém, que mesmo sendo, né, tentando humilhar aquela pessoa, né, não se deixa levar por aquilo ali, não vai tentando reverter aquela situação, né, aceita, segue a sua vida, né, com paciência. E aí a gente vai trazendo também, né, a importância do Evangelho no lar, né, porque esse Evangelho, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, ele não
nos impede de ler, né? E quem tem a Bíblia, de ler, é importante a gente ler, né? De estudar. Mas ele vai trazendo uma forma da gente compreender aqueles ensinamentos de Jesus. E aí quando a gente vai lá, vê uma outra passagem, né? Lá em Mateus, em Lucas, a gente consegue entender, né, o significado. Né? Porque aqui, Kardec vai usando um roteiro, assim, para entender, né, aqueles ensinamentos do Cristo. São tantas coisas para falar, a gente vai assim, parece que esse assunto não atrai, mas atrai, né, porque a gente vai conseguindo fazer esse link, né, da importância, e aí entender que Jesus, ele era um Espírito que estava aqui desde o início, né, desde os primórdios, desde os primeiros homens aqui na Terra, e influenciando através dos seus ensinamentos aquelas pessoas ali. Então a gente vai ver Moisés, vamos ver Sócrates e tantos outros, né, que o Cristo estava ali inspirando aqueles homens, né, para que todos esses ensinamentos vão nos ajudando nessa nossa transformação moral que é tão necessária e fundamental para todos nós. A doutrina espírita, ela não nasceu do nada. Ela é parte de um grande plano divino de educação da humanidade. Muitos espíritos em diversas épocas prepararam o caminho, e Sócrates, né, é um deles. Que nos convida, então, a respeitar, né, as outras tradições, as outras filosofias, né, porque a gente vai compreendendo, e aí a gente vai vendo que cada religião ela tem esse fundo, a moral, né, cristã, que a essência é o amor, é o respeito. Perceber que a verdade é uma só, revelada para nós, né, em etapas, né, porque nós não tínhamos condições, né, de compreender. Então ela vai vindo aos poucos, né, porque a humanidade, né, nós somos seres muito atrasados e a gente não tem condições de uma hora para outra mergulhar, né, numa sabedoria. E até hoje a gente não consegue compreender muitas coisas, né, da vida espiritual, porque ainda não temos condições. Uma vez Chico Xavier quis fazer isso, né, quis conhecer, ver outros planetas, né, entender, compreender, né, tantas dúvidas que ele tinha. E aí Emmanuel pega ele, né, e traz. Ele vai viajando assim nos outros planetas, vai indo, e ele vai vendo tanta coisa. E aí chega um momento assim que ele pede, eu quero voltar. Ele deu vontade de tomar um café. Ele precisava, né, voltar, porque não tinha mais condições. Então a gente vai percebendo isso. Assim, então, quando nós estudamos Sócrates à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, percebemos que ele não é apenas um filósofo do passado, mas um irmão mais velho, né? Um colaborador do Cristo, com a mesma verdade, né, que ele vai nos trazendo, né? E para que a gente pudesse compreender, então, a doutrina espírita. Uma luzinha aqui já acendeu. Então a gente vai encerrando, né, agradecendo a Deus, a Jesus pela oportunidade, fazendo esse convite, né, para que leiam o Evangelho, para que estudem ele e façam o Evangelho no lar, né, porque nos ajuda muito a transformar, né, as nossas vidas, as pessoas onde nós estamos vivendo, né, e mantendo o nosso lar de luz, de amor, né, e de paz. Obrigada, então, que Deus os abençoe. Agradecemos as palavras da nossa Emicida, que possamos levá-las com reflexão para a nossa vida. Convido os irmãos médiuns que se dirigem à sua sala de trabalho.
Juarez. Olha lá. Quem tem a ficha azul do passe isolado, a ficha rosa do passe magnético e a ficha verde da cromoterapia, pode se dirigir à sala de atendimento. Quem tem a ficha vermelha, por favor, permaneça no salão. Vamos todos novamente elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, mentalizando tudo aquilo que aqui viemos buscar nessa casa de oração e que possamos, após esse passe, irmos para a nossa casa em melhores condições do que quando aqui chegamos. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de dar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas um espelho, onde se deve refletir a vossa puríssima imagem. Que assim seja. Convido quem tem a fichinha vermelha que, por favor, se dirija ao salão de Holanda, que fica aqui à esquerda, e a todos uma noite de muita paz.